Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui. Esses momentos de pandemia, né? A gente fica mesmo com mais saudades, mas eu tenho certeza que não só nós lá, como vocês aqui também. Contato, né? Agora que está começando a ficar melhor, mas enfim, passamos aí momentos mesmo ausentes mesmo, né? Uns dos outros e isso nos faz bastante falta. Estamos ali, conforme sempre falamos, né? Mas até esse ano estaremos lá. A partir do ano que vem, vamos ver os planos e propósitos que Deus tem para nós. Mas sentimos muita falta dos irmãos e muita saudade de todos também. Gostaríamos de pedir que os irmãos continuem orando por nós, amém? Irmãos, eu tenho um assunto muito gostoso aqui para tratar com vocês. Primeiramente, um prazer, né? Estar de volta. Obrigado aí pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação grande poder falar da palavra de Deus. E é o que tem também me feito meditar mais naquilo que Deus realmente, que nós precisamos de Deus. Eu gostaria de convidar a todos que abram suas Bíblias no livro de Romanos. Livro de Romanos. Romanos capítulo 6. Esse versículo, acredito que todos nós conhecemos. E ele é fácil até de recitar. E nós vamos ver, além de nós conhecermos, o quão profundo ele deve ser nas nossas vidas, na vida de cada um. Porque ele fala tudo. Romanos capítulo 6, vamos todos de pé, aqueles que puderem. Quem é que não conhece o Romanos 6, 23? Poderíamos até citar de cor, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar rapidamente. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento de estar na Tua presença. Gostaríamos também de pedir agora, Pai, que o Senhor pudesse nos usar para que a Tua palavra pudesse ser proclamada, Pai, e que as verdades, Pai, da Tua palavra pudessem ser compreendidas por cada coração aqui presente. Abra os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos compreender e, se for preciso, tomar decisões, Pai, ainda esta noite, em favor do Senhor Jesus. Que por isso, Pai, abençoa grandemente todos que estão aqui e abençoe grandemente essa igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Podem sentar a todos. Um versículo completo que diz, é uma condição para nós, onde ele diz bem claro: o salário do pecado é a morte, isto é, se nós estamos vivendo no pecado, o que nós vamos receber no final é a morte eterna. Não é essa morte física não, na qual todos nós vamos passar, mas a morte eterna que ele está dizendo. Mas ele faz um paradoxo aqui em dizer: olha, o pecado traz morte, mas a aceitação, isto é, o dom gratuito de Deus, a fé e o arrependimento em Cristo conduz à vida. E é isso, meus amados, que todos nós precisamos saber. O que nós temos escolhido para a nossa vida? O que você tem escolhido para a sua vida, meu amado amigo? É o viver no pecado? Mas já está dizendo, olha que você vai herdar, ou é viver para Deus? O título da nossa mensagem hoje é o pecado, o arrependimento e a fé. E nós vamos estar rapidamente transcorrendo o que significa tudo isso, aos olhos, à luz da palavra de Deus. O pecado, o arrependimento e a fé. O pecado. Nós sabemos muito claramente pelas Escrituras que esse mal veio ao mundo através de Adão e Eva. Lá no comecinho da Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, portanto, aqui uma dica, né? Nós precisamos ler a palavra de Deus, então comece por Gênesis.
mas eu não tenho tempo. Não, leia um pouquinho cada dia, mas nós vamos começar vendo as origens. O livro de Gênesis nada mais é do que a própria origem de todas as coisas, do homem, da criação, do pecado e tudo mais. E nós sabemos que o pecado veio ao mundo com Adão e Eva. Por que eles pecaram? A Bíblia diz muito claro para nós, eles foram desobedientes a Deus. E é incrível que por meio desse ato de desobediência, olha só que interessante, a Bíblia diz que o homem, em geral, foram contaminados. Adão e Eva e toda a sua descendência após eles foram contaminados, e a sua natureza humana tornou-se pecadora. Quando nós voltamos aqui para Gênesis capítulo 3, nós vamos constatar essa verdade, onde diz, Gênesis capítulo 3, que diz, de 1 a 6, diz: ora, a serpente era mais astuta do que todas as limárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, só para nós entendermos, a serpente é a própria encarnação do diabo, dentro deste animal. Então ele está dizendo, olha, mas o que a cobra tem a ver? Por isso que a cobra ficou amaldiçoada, nós sabemos disso. Ele está dizendo, ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, já como colocando uma questão para o homem, né? Falou para se comer de toda a árvore, né? A mulher ainda tentou dar aquela escapada, e disse a mulher à serpente, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. E aí ela veio com aquela história toda, né? Olha, não vai morrer, vocês não vão morrer. E o que aconteceu? Nós sabemos da história. Comeram tanto um contra o outro, de uma ordem que Deus havia falado bem claramente, não coma. Então, amados, para nós, quando nós falamos de pecado, e nós podemos trazer para nós, tudo aquilo que Deus fala, não faça, não pode fazer, porque toda vez que nós fazemos coisas que desagradam a Deus, isso constitui-se pecado. Então é muito claro nós entendemos o que significa pecado na vida das pessoas. Em Romanos, aqui mesmo onde nós estávamos, voltando um pouquinho para trás aqui, capítulo 5, 12, diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só a imensidão deste versículo. Ele está dizendo aqui muito mais do que nós acabamos de ler lá em Gênesis. Lá foi um ato desse casal, mas ele está dizendo, por culpa deles, agora esse mal passou a quem, por exemplo? A todos os homens. Então, logicamente, nós estamos querendo dizer que todos nós somos pecadores. Mesmo aquelas pessoas mais bonzinhas que você conhece, que você olha para ela e diz, essa daí eu não vejo maldade, pecadora. É o que está dizendo a palavra de Deus, por conta de uma desobediência de um, todos foram contaminados, isto é, todos nós. Essa é a nossa condição, amados, e não tem outro jeito. E olha que interessante, quando nós, por conta de nós vivermos no pecado, nós somos impossibilitados de glorificar a Deus como nós deveríamos. Abre um outro parênteses e dizer, por que você acha que você foi criado, meu amado irmão, meu amado amigo? Para viver ao bel prazer? Para fazer aquilo que nós queremos? Essa é uma boa pergunta para nós meditarmos também aqui essa noite. Nós precisamos saber que nossa criação não foi para fazer aquilo que nós gostaríamos, mas sim para glorificar a Deus por meio dos nossos atos. Só que por conta desse mal que se abateu sobre a humanidade, nós somos agora impossibilitados disso. E no Salmos capítulo 51, vamos lá, sempre parando aqui em Romanos, mas nós vamos dar uma discorrida na Bíblia também.
Mas no Salmos capítulo 51, aquele famoso Salmos de Davi, né, o maravilhoso Salmos de Davi, ele está colocando uma questão também interessante para nós, que é preciso falar quando se fala de pecado. Mas eu não sou tão pecador, ou eu, coitado, né, nós vemos as pessoas, né, o pecado ele se torna à medida que nós começamos a ter consciência. Não, olha só o que Davi está dizendo aqui, no versículo 5 deste capítulo 51, ele está dizendo: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Parou para pensar o que significa isso? Ele está dizendo que aquele bebezinho maravilhoso que a gente admira tanto, é pecador também. Irmãos, eu só gostaria de colocar para nós uma condição, e eu não quero gerar polêmica, mas nós vamos ter outras aqui também. Mas a primeira é: não me pergunte para onde vai uma criança que morre, mas aquela ideia de que é anjo, não é. Nós não sabemos quais são os propósitos de Deus para uma pessoa que talvez não teve nem consciência ainda, mas aquela ideia de que é anjo, a Bíblia está dizendo, é o que Davi está colocando aqui, afirmando: eu já nasço pecador, e isso faz muita diferença para Deus. Observe isso que eu estou querendo dizer para você. O fato de sermos pecadores faz toda a diferença para Deus, e nós vamos estar falando também a respeito por que faz diferença para Deus. Então, por mais que nós julgamos algumas coisas, elas não são verdadeiras. Por mais que o mundo afirme algumas coisas, elas não são verdadeiras. E essa é uma que nós precisamos saber. Isso é para mostrar, amados, que o pecado não é brincadeira. Isso é para mostrar que o pecado não é brincadeira, especialmente para Deus. Muitas vezes as pessoas, nós brincamos com o pecado. Nós achamos que isso aí é mais ou menos, o homem tem essa mania de tentar botar um panos quentes, o homem tem essa mania de passar a mão em cabeça, mas nós precisamos, justamente por conta, quando se coloca, não, coitadinho, vai daqui, vai dali e tal, Deus não pensa como nós. O pecado é sério aos olhos de Deus. O homem que nasce, ele já nasce com Deus olhando torto para ele, porque Deus não passa a mão na cabeça. Então talvez você se julga, tem gente aí pior, né? Eu não sou uma flor de lis da vida, né? Não precisa ser. Não precisa ser uma flor de lis da vida. Irmãos e amados amigos, nós na situação que nós estamos, nós somos ofensa para Deus. Não é à toa que a Bíblia diz em Isaías que nossas melhores obras são o que para Ele? Trapo de imundícia. Você sabe o que é imundícia? Chega ali perto daqueles caminhões de como que é, Maria? A gente vivia naqueles curtumes, ele chegava, né, Deco? Aquelas caminhão que, já encontrou com algum caminhão desse na pista, que ele passa perto de você, contamina. Você fala, nossa, aquele caminhão deve ser de osso, não sei, alguma coisa. Irmãos, isso é imundícia. Então, nós precisamos saber o que é um pecado. Não é simplesmente, quando nós falamos de pecado, nós imaginamos que todo mundo faz. Não, faz, mas tem punição. Terá punição. Essa é a nossa condição, amados. Romanos 3:23, voltando aqui também, ele está dizendo o seguinte, olha só, ele está dizendo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, estão impossibilitados dessa glória. Algo que era para ser feito com prazer, nós fomos cortados de fazer. Amados, claramente as Escrituras ensinam que Deus criou o homem para a sua própria honra, para o seu próprio louvor e beneplácito.
Tudo em nós foi criado de maneira que pudéssemos servi-lo e realizar a sua vontade. Pensa nisso. Não foi para qualquer motivo que você foi criado. Só que com a chegada desse pecado que nós estamos falando, essa condição tornou-se completamente impossível. Não há como fazer. Aos nossos olhos, as melhores obras para Deus são nada. Não há como fazer. Porque a Bíblia diz também em Isaías que são as nossas iniquidades que nos separam de Deus. Não tem jeito. Ele fala: olha, as vossas iniquidades nos separam para que eu não vos ouça. Essa é a condição humana e nós precisamos saber que não é à toa. Eu vou andar a vida, lá no final vai ter jeito. Não, não vai ter. Assim como essa condição das criancinhas aí, que eu não quero polemizar não, e também não é o nosso assunto. É só mais uma condição que o mundo coloca, e nós vamos ver no final que o mundo coloca, todo mundo dá um jeitinho para todo mundo. O mundo coloca, mas Deus não. Deus não. E nós estamos talvez pegando uma beira, também sou criancinha, né? Vai dar um jeitinho, né? Assim como nós olhamos as criancinhas e falamos: não é possível que Deus vai lançar um negócio desse. Nós pensamos que Deus vai olhar para nós da mesma maneira e dizer: nossa, mas isso aqui ficou tão bonitinho, né? Não, gente, essa a verdade que eu quero colocar para nós. Essa é a mentalidade do mundo, que estão imaginando que assim como nós julgamos as pessoas, isso aqui não tem jeito. Deus não vai fazer a mesma coisa, porque Ele está dizendo claro: olha, eu não consigo ouvir vocês por conta da iniquidade de vocês, os vossos pecados me separam de vocês. No Salmo 5,4, voltando um pouquinho aqui também, o próprio Davi, Salmos capítulo 5, versículo 4, ele diz: estou chegando. Salmo 5,4, ele está dizendo: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Isso é falando de Deus e falando do que nós somos para Ele. Não tem jeito de unir. Não tem prazer. E as nossas melhores obras são trapo de imundícia. Como é que Deus vai ter prazer numa condição dessa? Aquilo que nós julgamos melhor de nós, excelência, a Bíblia está dizendo é lixo. Para Deus é lixo. Esse é o pecado, meus amados irmãos e amigos também. E por conta disso, por conta dessa condição, tudo que o homem merece é o quê? O chamado castigo de Deus, por errar o alvo, por transgredir a lei. Não tem jeito, essa é a condição nossa para com Deus. Errou o alvo? Por que errou o alvo? Porque Deus disse: é assim, e nós fazemos assado. É aqui, nós fazemos ali. Erramos o alvo. Miramos? Não, nem miramos. Condição que nós merecemos, castigo de Deus, que é pesada. Em Romanos capítulo 7, voltando aqui sempre para o livro de Romanos, porque aqui fala muito sobre essa condição. Romanos capítulo 7, 14 diz o seguinte: ele está falando bem claro a respeito do que é o homem, do que é errar o alvo. Olha a preocupação de Paulo em dizer: por que nós erramos o alvo? Por que nós não conseguimos acertar? Ele está dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não a faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Essa é a nossa condição, irmãos e amigos. E nós somos assim. E só basta nós olharmos para nossos feitos diários, nós vamos ver que aquilo que Deus falou, faça, nós não queremos fazer. Nós temos dificuldade. Mas aqui, já nós estamos pegando em fazer coisas que nós olhamos e falamos, rapaz, isso Deus não aprova. Isso é errar o alvo. E Deus é claro em dizer, vou punir. Vou punir. Se nós pegarmos aqui, desculpem, o Salmos 5 que nós acabamos de ler, o versículo 5 agora, olha só o que ele está dizendo. Nós lemos o 4, né? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ele está dizendo assim, os loucos não pararão na tua vista, odeias a todos os que praticam uma maldade. E alguém diz, não, mas isso aí é quem pratica maldade. Não, é o mal que está em nós. Paulo está dizendo, claro, aquilo que eu quero fazer, que Deus gosta e aprova, esse eu não tenho prazer de fazer, mas eu tenho prazer em fazer o mal. Ah, mas eu não faço, mas pensa. Ah, mas eu não faço e não penso, mas fala. Essa é a nossa vida, irmãos, esse é o pecado que Deus odeia. E ele fala, não pararão na tua vista. Não vai parar na vista de Deus. Amados, eu só estou dizendo, só estou colocando para nós a condição de pecado, porque muitas vezes nós estamos passando a mão na cabeça aí, tentando colocar para nós uma condição que é de Deus, mas que na verdade não existe. Essa é a condição, somos pecadores, ponto. Vamos ser punidos por Deus por conta disso, ponto. Esse é o pecado. Mas tem mais. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ainda quer a reconciliação desse pecador. É isso que nós precisamos saber. Mas olha, vai ter um custo. Não vai pensar, nós vamos ver que não é por acaso. Não vai ser assim, do nada. Saiba você, meu amigo, se você não tiver em Cristo, você está sob a ira de Deus. Não vai mudar. A não ser que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda quer a reconciliação nossa para com Ele. E foi para isso que Ele apresentou Jesus Cristo, para ser o mediador e salvador. Mas tem um detalhe. Eu disse que a nossa mensagem ela estava dividida em o pecado, o arrependimento e a fé. Ele trouxe Jesus para que fosse o mediador e salvador daqueles que se arrependem e creem. Então aqui nós vamos começar a falar a respeito do que é, falamos o que é o pecado, agora nós vamos com toda clareza falar o que é o arrependimento e o que é a fé, rapidamente, não vai mudar, não é uma coisa de 2 horas não, tá? Ele será o salvador daqueles que se arrependem e daqueles que creem, essa é a condição. Se todo mundo arrepender e crer, será salvo? Com certeza. É o versículo, quem lembra do 3,16 mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o dom gratuito de Deus. Nós já falamos que o salário do pecado de quem está no pecado é a morte.
Mas agora ele está falando, olha, Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que você tenha o dom gratuito, a vida eterna. Mas precisa de duas coisas: arrependimento e fé. Não tem jeito. Em Romanos capítulo 5 também está dizendo o seguinte, 5:8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é Deus, na sua infinita misericórdia, fez isso. Isto é, Ele olhou para nós, Ele olhou para a humanidade de uma maneira geral e disse: não tem ninguém justo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar a meu filho, e ele vai morrer, mas não é porque eu seria bom, simplesmente ele disse, olha, ele não levou em conta as nossas condições, ele está dizendo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, isto é, sendo nós ainda podres para ele, mas ele fez. E amados, a Bíblia é bem clara em dizer o preço que foi colocado para que Jesus fizesse isso, nós sabemos também, e isso muitas vezes também é banalizado por todos, inclusive até por nós mesmos. Quando nós começamos a trilhar uma vida de pecado, nós simplesmente, a Bíblia é bem clara em dizer, olha, vocês estão pisando o sangue de Cristo, vocês estão banalizando isso, como se isso fosse apenas mais um pactozinho. Não, nós precisamos saber da gravidade que isso foi, mas muitas vezes nós, não, e aí ela está dizendo bem claro também, olha, toma cuidado, porque senão você vai trazer de volta, né, como se expondo Cristo na cruz. Cada vez que isso acontece, não foi coisinha qualquer, foi um preço alto, só para nós entendermos. Só que dessa forma, agora, todo homem precisa urgentemente deixar de viver no pecado. Vamos ver agora as condições, irmãos. O homem precisa deixar de viver no pecado e entregar a sua vida a Cristo, se quiser escapar da condenação e do castigo final de Deus. E esse processo que nós estamos falando, que nós vamos começar a falar um pouquinho agora, esse processo de deixar de viver no pecado e trilhar uma nova vida, é o que nós chamamos de arrependimento e fé. Claramente, já vimos a nossa condição, mas agora já vimos que há uma condição, que começou por Deus, entenda você, não foi um ato nosso, foi Deus que fez. Por nós, jamais chegaríamos a lugar algum, mas Deus está falando que é riquíssima em misericórdia, fez isso para nós, Ele que amou o mundo, Ele que entregou Cristo, que morreu, sendo nós ainda pecadores. Mas amados, precisa haver agora então arrependimento e fé. Mas o meu pecado é pequeno. Não tem. Já viu aquela frase? Pecado para Deus é pecado. Mas se esse pecadinho, não interessa, é pecado, é assim que Deus nos vê, sem Cristo, na vida, passivos de morte, não essa morte física, né, morreu Pantera Negra, né, do filme, não é essa morte, a preocupação é a morte que vem depois. Para onde foi? E o mundo, meu Deus. Gente, irmãos, amigos também, eu sempre falei isso aqui, nós precisamos repetir, e eu repito, porque essa é a maior ilusão da vida de um ser humano, não sei, colocada por Satanás. Como nós somos hipócritas, ou nós fingimos de hipócritas, em pensar que todo mundo vai para o céu. Oxalá se fosse assim.
Mas não, o homem vive da maneira como acha que deve viver, e o homem tem aquela sensação de que está num bom lugar, está com Deus. Que desilusão. Mas nós vamos ver, nós vamos fechar essa mensagem e dizer qual é o nosso papel. Então, para as pessoas que pensam assim, é só morrer alguém. Eu já falei aqui, morreu aqui algumas pessoas aqui na cidade, né, ultimamente, né? Vocês sabem melhor do que eu, estou lá, mas as redes sociais hoje é fácil. Vê os comentários lá. Irmãos, e dessa maneira, nós que muitas vezes estamos embarcando no mesmo pensamento. Para que eu vou numa igreja? Por que eu vou servir a Cristo? No final não vai estar. É a condenação de Deus que vai operar na tua vida, sem Cristo. Mas acredita em Cristo, nós vamos ver arrependimento e fé o que é. É muito mais do que nós pensamos. É muito mais do que o mundo prega. Mas muito mais. Infinitamente mais. Não é como o mundo prega. Não importa o tipo de pecado que nós cometemos, seja através de atos, palavras ou pensamentos, sejam pecados conscientes, isso é aquilo que nós sabemos que estamos fazendo, ou até mesmo sem consciência. Você sabia que você peca sem consciência? Peca também. Olha só, de todas as maneiras nós pecamos. É o mal que está em nós, que foi colocado em nós. Pecamos, desagradamos a Deus. No entanto, nós precisamos ficar cientes de que Deus odeia esse pecado e vai punir o pecador que não se arrepende. Sem delongas, vai punir. Eu estou dizendo que nós vamos falar de alguns mitos, né, de coisas aqui. Tem uma frase muito interessante nos nossos tempos. Quem já viu aquela conversa de que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, né? Tem muita gente falando isso daí. Na verdade, em partes, não deixa de ser verdade. Já que nós lemos, né? O que nós lemos aqui? Que Deus aborrece o pecado, não pararão na tua vista. O pecado me separa de vocês. Ele odeia o pecado mesmo. E em contrapartida vimos que Deus ama, quer que todo pecador se arrependa, que não quer que ninguém se perca. Mas amados, essa frase ela é muito perigosa, perniciosa também, porque ela tem um sentido, quando fala que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, no fundo as pessoas querem dizer o seguinte: olha, eu vi um Paul Washer, numa mensagem dele, falando uma coisa muito interessante, mas não é o nosso caso. Ele está falando, não, Deus, é mais ou menos isso que nós estamos falando também. Ele está falando, Deus odeia o pecado e odeia o pecador também, a não ser que ele se arrepender. Mas quando se dizem essa frase, ou dizem essa frase, na verdade as pessoas querem colocar ou passar uma ideia de que Deus odeia o pecado, mas Ele vai dar um jeitinho. É o que nós já falamos. No final das contas, por conta do seu amor, Ele não vai punir. É isso que tem se propagado, irmãos, no pensamento do mundo hoje. Por isso que quando morre alguém, os sentimentos, a família, Deus conforte, está lá com Deus, não está. Claramente nós entendemos, não podemos julgar, sim, claro que não vamos julgar, mas houve arrependimento, houve fé, e o que o arrependimento traz? Mudança. Arrependimento nós vamos ver, nós estamos falando disso agora, arrependimento traz mudanças.
Então, essa história de que, olha, usar essa frase, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, sim, que se arrependem, precisam se arrepender. A primeira verdade que nós precisamos entender aqui é que isso não está na cogitação de Deus. As pessoas confiam muito no amor de Deus, e é o que mais se prega. O amor de Deus é infinito, realmente, mas a sua justiça também é, amém? É diferente de nós. Se nós pegarmos aí, vamos ver um crime bem bárbaro agora que aconteceu nos últimos dias, teve vários, né? Fica difícil até da gente entender, né? Mas eu não estou lembrando de nenhum. Mas se a gente pensar, a gente fala, nossa, esse daí merece tudo. Deus não pensa assim como nós. Desde que haja arrependimento. Nós já, por nossa conta, nós já fazemos justiça até pelas próprias mãos, né? Deus não é assim. Por conta da sua justiça. Por conta do seu amor. São na mesma proporção. Isto é, se não se arrepender, é o salário do pecado, é a morte. Mas se arrepender, o dom gratuito é a fé em Cristo Jesus. Não tem meio termo para ele. E não é por olhar para o brasileiro é carismático, né? Eu gosto daquele povo, vou separar. Não! Ele não fez isso nem com o próprio povo dele. Pelo contrário, parece que pegou mais pesado ainda, né? E é assim que ele faz mesmo. Você percebe, irmãos? Quem é que não tem tribulação aqui? Já tem um ditado que diz aí, né? Se você não tem tribulação, tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Porque Deus, ele está sobre a nós, olhar constante em nós. Que pai, que filho que o pai não corrige? Então, se está sem correção, o que ele diz? Olha lá, se não sois bastardos e não filhos. Então, esse é normal. Mas, amados, olha, não vai haver uma distinção. Ah, são brasileiros, né? Povo bom, é aquele, hein? Ei, os artistas que vêm de fora falam muito isso, né? Brasil é um povo bom. Bobo também, né? Eu acho até. Mas não tem problema, não é isso que vem ao caso. Para Deus não importa, Ele está olhando para nós e vendo o pecado ou Cristo. Ele está olhando a tua vida e vendo uma vida com Cristo ou uma vida sem Cristo. É assim que funciona. Amados, não há como. Então precisa dissipar essa segunda hipótese. Ah, Deus vai dar um jeito. Não vai. Não é como nós. Antes é preciso haver arrependimento a fim de que haja perdão. Em Atos capítulo 3, voltando um pouquinho aí no livro seguinte, ele está dizendo bem claro o que é preciso fazer, o que é preciso acontecer nas nossas vidas, senão nós estamos em débito com Deus. Atos capítulo 3, versículo 19 diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos olha a condição, é uma condição, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Claramente ele está dizendo, olha, é preciso haver arrependimento, senão não tem como. Mas já me arrependi. Mas faz. A Bíblia nós vamos ver, arrependimento é uma palavra diferente. O arrependimento, para nós, não nascemos ontem. Você sabe o que é arrependimento? É você cometer alguma coisa e você, nossa, isso me fez muito mal.
Já comeu aquela comida que te fez mal? Esse dia eu comi uma lá na usina. É mais ou menos por aí, só que é mais profundo ainda. Depois eu fiquei pensando naquela comida, e de vez em quando eu até me dá aquele, sabe aquele... Você sabe, alguém já fez isso, né? É mais ou menos isso. Você fala, nossa, esse daí eu não posso ver. Não faço, não vou comer, não vou inventar de comer. É mais ou menos igual. Para não ser mais profundo. É algo que a gente comete a vida inteira, mas que você analisa e fala, nossa, Deus odeia isso. Isso eu preciso mudar. Preciso acabar com isso. Fiz isso a vida inteira. Estou sobre a ira de Deus, que não vai poupar. Preciso fazer isso, sem demora. E é o que está dizendo nesse versículo: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. E quando nós falamos de conversão, é justamente isso. O que é uma conversão? Os motoristas de plantão sabem muito bem. É justamente disso mesmo, é de converter, né? Isto é, você está indo numa direção e você converge, né? E muda. Alguém diz, não vai por aí não, que aí tem buraco. Você simplesmente pega o volante e gira e muda. Conversão é isso, é justamente da mesma palavra. Significa, irmãos e amigos, que nós estávamos desde o começo da nossa vida indo para um caminho que é para o mal, mas que nós precisamos converter e mudar, senão nós vamos cair no abismo. Isso também é arrependimento. Olha, não gostei e vou voltar. Não está certo, aqui não é bom, eu vou para outro caminho. Nesse caso, né? Porque senão alguém vai pensar, mas quantos caminhos tem? Não, só existe 2 caminhos, né? Ou é o salário do pecado é a morte, ou é o dom gratuito de Deus, acabou. Não tem atalho. Amados, mas uma coisa também que precisa ficar claro na questão de arrependimento, que é a que tanta palavra de Deus fala, é que ela precisa ser feita ainda nesta vida. Esse é outro problema do mundo. Por isso que o mundo não está nem aí com Deus. Por isso que o mundo e nós muitas vezes estamos pensando que não, desse jeito está bom, vamos levando, porque no final vamos estar bem. Não vai. O mundo acredita que depois da morte haverá uma segunda chance. Não existe essa condição. Arrependimento deve se fazer nessa vida. Não é possível depois da morte. Infelizmente não existe essa falsa esperança. Seria ótimo se eu tivesse condição de depois, não, rapaz, perdi a oportunidade lá atrás, mas, cara, olha que bom. Não tem. Isso é ideia mundana, maligna. É o que o mundo fala, é o que o mundo prega. É o que as pessoas se atêm. Tem a chance lá na frente. Não tem, acabou. Esse cara mesmo, Pantera, né, morreu com 43, 42 anos. É assim a nossa vida, irmãos. Eu estou com 48, né, os irmãos aí com 50, 60, tal. Eu olho para esses irmãos mais antigos, eu falo, será que chegarei? Não sei. Pretendo chegar. Eu olho para esses irmãos mais antigos, eu não penso assim, nossa, estão quebrados. Não, eu falo, rapaz, privilégio, hein, cara? Privilégio. Não sei se eu chegarei nos 50. A Sônia esse dia fez 50, né, Sônia? Não sei. Daqui 2 anos, cara, vai saber.
Cada dia nós olhamos para nós e vemos uma condição diferente. Não é assim, Tião? Canseira, não sei, dor não sei na onde que não tinha. E eu fico preocupado lá, estava até conversando aí com os irmãos. Aí eu fico preocupado. Rapaz, eu com 48 anos não era para estar desse jeito não, mas eu estou numa quebradeira. Rapaz, eu não sei onde vai. Você também vai estar na mesma condição, meu amigo, talvez até antes, né? Eu fico pensando ali nesses meninos aí, ó, né? As mocinhas, os meninos ali, novinho, né? 20 e poucos anos. Olhe para nós e diz: será que eu chegarei a 48? Ninguém sabe. A decisão deve ser feita no momento, não deixe para amanhã, porque nós não sabemos. Eu, por exemplo, quem me falou a respeito da morte, porque eu gosto bastante mas eu confesso que eu não sabia dessa história do Pantera Negra aí. A Roseli que estava me falando. A gente fica surpreso. Rapaz, irmãos, podemos ser nós. E não é agorar ninguém não, pelo contrário, né? Eu desejo viver. Não quero viver muito não, senão dá trabalho. Já estou dando trabalho agora. Além da chatice que a gente carrega junto, né? Os velhos são mais chatos, né? O cara já é chato aqui, fica mais chato ainda, coitado do povo. Aguentar a gente. Mas irmãos, decisão, arrependimento é nesta vida. Conversão é nesta vida. Ficou claro que arrependimento é você analisar que tudo que você faz em Cristo não é bom aos olhos de Deus. Deus não enxerga como bom. Não ganha um níquel sequer. Essa semana nós tivemos, já foi comentário também nosso, né? Um lixeiro que ganhou 36 mil e devolveu. Eu acho que não devolveria, mas não, pelo amor de Deus, não corte essa parte. Não falei isso não. Mas eu estou dizendo o seguinte: o ato desse, olha, louvável, palmas, mas para Deus é nada. Já viu um negócio desse? Para Deus não muda nada na condição dele. É isso que nós precisamos entender, amados, nesta noite. Boas obras sem Deus é nada. Arrependimento é nada. Ofende Deus. Aquilo que nós fomos criados lá atrás para a glória, fazer a vontade, nós não fazemos. Não tem como. Precisa ser nesta vida. E Eclesiastes, ele fala muito claro em capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças. Tudo de bom. Não vai fazer coisa errada, porque nós estamos falando justamente de fazer coisa errada. Deus está saturado, mas Ele está falando tudo de bom. E a conversão, tomar a decisão por Cristo é coisa boa. Ele fala: tudo que tiver que fazer, faça enquanto você tem força, isto é, enquanto você é vivo. Porque Ele está dizendo: porque para a sepultura onde tu vais, não há nada a ser feito, não pode se fazer mais nada. Ah, mas a alma tem um purgatório. Não tem purgatório. Não tem. Ideia falsa. Não tem purificação de pecado depois. Não tem. Isso é invenção humana. Não tem. Faça. Amados, então, nós sabemos, conversão é virar as costas para um caminho de pecado e condenação e trilhar o caminho de Deus. Só que está dizendo o seguinte: a conversão ela gera algo demais na vida nossa. Os chamados frutos de arrependimento. Ah, me converti, mas continuo fazendo. O que Paulo está dizendo? Continuarei no pecado para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Como é que nós que já fomos mortos pelo pecado ainda continuamos nele? Precisa haver frutos de arrependimento. E é aqui, meus amados irmãos, que nós conhecemos as pessoas e podemos dizer muito claramente das pessoas que vão e partem. E que as pessoas falam: está com Deus.
sem Cristo? Como é que pode estar em Cristo praticando tais obras, tendo tais pensamentos, defendendo tais ideologias e etc, e etc? Não pode. Isso é que define quem é realmente convertido, quem é arrependido ou não, os chamados frutos de arrependimento. Aqui mesmo em Atos capítulo 3, só que agora versículo 8, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, não é Atos 3:8, deixa para lá, eu já estou olhando aqui, já não é, mas tudo bem. Irmãos, é os chamados frutos de arrependimento, isto é, aquilo que acompanha o nosso arrependimento. Se eu mudei de vida, agora eu preciso mostrar isso. Então, logo a ideia de que eu faço sempre as mesmas coisas que eu gostava, aqueles gostos que eu tinha antes, não pode mais. Aqueles gostos que ofendiam a Deus, não cabe mais. Só que um detalhe muito interessante, que muitas vezes nós somos julgados por isso. Então o crente, agora lá vem o crente, não peca mais. Não, ninguém falou isso. Pecamos? Sim. Continuamos pecando. Vamos pecar. Só que agora nós não podemos mais viver na prática e satisfação daquilo que era prazer nosso. É diferente. Quando nós abrimos 1 João capítulo 3, ele está dizendo o seguinte, ele está falando, aqui ele vai bem claro, né? Ele está dizendo, olha, versículo 3 também, ele fala, e qualquer que nele tenha essa esperança, falando a respeito de como deve ser na nossa vida, olha só, e qualquer que nele tenha essa esperança, falando de Cristo, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Não tem como eu dizer que eu sou de Deus, fazendo coisas erradas. Ele está dizendo, não existe. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou, falando de Cristo, para tirar os pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Mas essa palavra aqui, talvez seja, não é bem, a gente olhando as traduções, não é não peca, é não vive mais na prática do pecado, não tem mais prazer. Pecamos, mas não é como antigamente. Aqueles nossos gostos do passado, a Bíblia é clara em dizer, olha, se nós somos nova criatura, tudo passou, aquilo que nós tínhamos vontade e desejo, passou também, ficou para trás. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele está dizendo, olha, qualquer que continua na prática do pecado, não o viu e nem o conheceu. E aqui, meus amados irmãos, podemos simplesmente julgar, a começar pela nossa vida. Como é que tem sido nossos atos para com Deus? Gostamos ainda de fazer tudo aquilo que não pode? Temos prazer? Opa, difícil, né? Mas é isso que ele está dizendo. Porque ele está dizendo, olha, o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de toda injustiça, não só de perdoar, mas também de dar uma nova condição para que o homem seja de fato nova criatura. Não é assim que diz o nosso versículo lá? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Precisa haver novidade de vida, não vida velha, não vida velha. Amados, sendo assim, é preciso haver confissão de pecados e fé em Cristo, visto que é Ele que pode nos purificar de toda injustiça, não importa quão grave ela seja. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, está dizendo o seguinte, Marcos 1,15, diz, mais uma vez a condição que nós precisamos. Marcos 1,15 fala, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede.
Em várias passagens da Bíblia, nós vamos ver essas duas condições juntas. Elas são inseparáveis: arrependimento e fé. Não tem jeito de separar, porque uma não pode viver sem a outra. E é interessante nós notarmos que o arrependimento vem primeiro, em todas as vezes. Arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé. O ato de Jesus morrer na cruz não foi para pagar as nossas dívidas com Deus. Seu sangue agora é suficiente para mudar o nosso comportamento errado. Nós vemos em João capítulo 1 João, de novo aqui voltando, eu chego aqui rapidinho só para nós analisarmos essa verdade. 1 João capítulo 2, versículos 4 e 6, está dizendo, olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. É o que acontece muitas vezes conosco. Nós vivemos nessa ilusão. Eu conheço Cristo, eu tenho fé em Cristo. É isso que nós falamos. Por isso que há uma junção dessas duas palavras. Quantas pessoas estão dizendo conheço Cristo, eu tenho fé em Cristo, mas ele está dizendo aqui, olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, isto é, não obedece, não pratica os frutos de arrependimento, ele está dizendo, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 6, aquele que diz que está nele também, deve andar como ele andou. Perceba, amados, a diferença de você estar em Cristo ou não? E as pessoas têm dificuldade de ir à igreja. Uma das preocupações do pastor lá de Guararapes é justamente isso. Essa pandemia ela trouxe, e isso é uma verdade, irmãos. Eu acho que a questão da internet é bacana, de repente para você atingir pessoas que não podem, mas não em nenhum momento te isenta da responsabilidade de estar no culto e cultuar a Deus, amém? Em nenhum momento. E lá o que está acontecendo é isso. As pessoas agora criou um certo... aqui está mais cômodo, né? Conforto. Não é assim. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. As voltas com a palavra de Deus, as voltas com a obediência, as voltas com o mandamento. Porque aquele que diz que conhece ele, que está só porque está numa igreja, só porque é um crente, mas não anda como ele andou, não pratica os seus mandamentos, a Bíblia está dizendo, nunca ouviu e nem o conheceu. E muita gente vai ser pega no dia com essa condição, e uma sentença diferente, na qual ele está esperando. Porque vivem como se fossem, todo mundo, né, crente, todo mundo crê em Cristo, não é essa fé. Não é esse o arrependimento que precisa haver. Não há mudança de comportamento, de atitudes na vida. Está errado? Está errado. Amados, não existe obra sem fé. Eu posso fazer 1000 coisas, se não tiver a fé, falamos já, não adianta. Não adianta. E podemos dizer que talvez não exista fé sem obras. Eu posso dizer, creio em Cristo, e o mundo está cheio de dizer, creio, aceito, mas as obras também não existem, não existe. Uma coisa precisa da outra. Talvez é mais fácil até de dizer que é mais fácil você, é um trocadilho lá que Paulo faz, né, irmão Demir? Esse trocadilho é complicado, né? A última mensagem que eu vi do irmão não fez assim de bate pronto, conseguiu, né? Mostra-me a tua fé sem obras e eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. É mais fácil você analisar que existe uma fé verdadeira pelas obras, mas não se cuide muito disso também não. Está cheio de gente fazendo coisas, boas qualidades aí, e na verdade não sei para onde vai, né? É um meio político, um meio de abater imposto de renda, né? E todo mundo gosta, né? Cuidado com a tua fé, cuidado com teu arrependimento.
Ambos precisam estar alinhados, é o que a Bíblia está dizendo. Mas precisa estar alinhado e precisa se fazer, tanto um quanto o outro. Fé e obras. Não existe fé sem arrependimento, não tem. Quando entregamos nossa vida a Jesus, andamos no caminho que Ele andou. Nos comprometemos a fazer a vontade de Deus e deixarmos de viver no pecado. É simples? Não. É batalha, irmãos. É outro ponto. Batalha. Tem batalha na tua vida? Ou está muito bom? Está calmaria? Não, precisa ter batalha para mostrar que você está no caminho certo. É assim que funciona. É o caminho pelo deserto para aperfeiçoamento. É a nossa vida. Até um dia conseguirmos atingir o lugar de descanso. Não vai ser coisa boa. Não se apegue demais às coisas deste mundo, que muitas vezes nos dão um falso prazer, né? Cuidado. Esquece um pouco de Deus. Cuidado com as boas obras. Cuidado com a tua fé. Porque o pecado é real e existe. É assim. Começamos agora uma verdadeira batalha contra o pecado. E nessa batalha podemos até cair, mas vamos nos levantar com certeza. Mas um último detalhe que eu gostaria de passar para todos nós, irmãos, é a nossa responsabilidade diante dessas verdades. O mundo está aí colocando um monte de filosofias que não são bíblicas, mas é nosso dever refutá-las. É nosso dever não nos calar. É nosso dever como filho de Deus alertar as pessoas que o Senhor deve ser o centro das atenções. Que qualquer desvio de conduta de sua palavra se constitui pecado. Eu confesso para vocês que eu fico pensando, né? Eu vou tirar pelo base a questão por exemplo, da questão do homossexualismo. As pessoas colocam que crente é inimigo de homossexual. Não, nós não somos inimigos de ninguém. Pelo contrário, eu tenho amigo, vocês também devem ter. Não, essas pessoas são normais para nós, irmãos. A única coisa que nós precisamos falar para eles é que Deus não comporta qualquer tipo de pensamento que é diferente daquilo que Ele ordenou. Mas eu estou falando só deles, mas assim como nós podemos falar, quem tem amigo mentiroso aqui? Certamente todos nós temos. Quem tem amigo trapaceiro? Também. É falar para essas pessoas a mesma coisa. Não é porque o cara é homossexual, né? As pessoas falam que nós somos homofóbicos, né? São homofóbicos, né? Esse povo. Não, não somos. O que tem que ficar claro, e é o que está muitas vezes deixando muito vir à tona também, é que isso é normal. Não é normal. Isso é desvio de conduta daquilo que Deus traçou. Ah, quem é infiel aqui? Não, aqui não. Por aí, se tem amigo infiel? Tem. Errado também. Nós precisamos falar. Não é simplesmente, olha, mas nós precisamos falar. Essa imagem que nós somos isso, nós somos aquilo. Não, nós somos contra a falsidade, contra o pecado. Nós precisamos ser contra o pecado, a começar da nossa vida. Dar bom exemplo e mostrar que realmente houve arrependimento e fé. E por isso nós não estamos mais sujeitos à ira de Deus. Mas enquanto não houver essa decisão, qualquer um está nessa condição. Para nós fecharmos, precisamos saber que pecado é pecado. E portanto é preciso haver arrependimento e fé. Lembra lá da história? É o que nós vamos para lá. Lucas capítulo 13. Lembra dessa história? Observa a gravidade dessas palavras. Nos conforta também. Mas é sinal de que, para as pessoas que não tiveram essa experiência com Deus, é preciso fazer. Lembra dessa história aqui? Lucas capítulo 13, versículo... Eu vou ler desde o 13:1, só para nós entendermos um pouquinho. Ele está dizendo: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturaram com o seu sacrifício. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas?
Não, vos digo antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidados que foram mais culpados do que todos quantos os homens habitaram em Jerusalém? Não, vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Essa é a condição, irmãos. Pecado é pecado. Muitas vezes nós analisamos as pessoas e falamos, aquele cara ali, rapaz, por cometer tal pecado, vai merecer a morte, é mais merecedor. E aquele coitadinho que nunca se professou a Cristo por conta de vergonha, timidez, vai ter o mesmo destino. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele usou uma ilustração para dizer, olha, lembra desse daí? Não, tem que haver arrependimento, tem que haver que conduz a fé em Cristo, por conta do pecado. Amém? Não, se não houver arrependimento, todos de igual modo perecereis, sem distinção. Homem, mulher, jovem, criança, bonito, feio, alto, magro, baixo, alto, não importa. Que Deus pudesse assim nos abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Irmão,